Mas então, também quero registrar, doutor Terce, de a maneira mais informal possível, que apesar do exíguo espaço físico, eu quero registrar que os tribunais de contas exercem um espaço institucional extraordinário no nosso país. Basta verificar o conteúdo da sua fala, não é? O conteúdo da sua manifestação, para verificar a importância dos tribunais de contas no nosso país, e, no particular, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E como eu observei e estive muito atento ao seu discurso, eu quero aqui, de alguma maneira, dizer que eu teria muito gosto, muito prazer, se ao final da minha gestão como presidente da Câmara dos Deputados, eu pudesse, ainda neste mês e pouco que temos de trabalhos legislativos, em que eu estarei ainda à frente da presidência da Câmara, aprovar o chamado Conselho de Contas. Eu farei o possível para que isto venha a ocorrer. Interessante, eu quero registrar algumas coincidências, alguns fatos extraordinários aqui. Veja que este colar, esta comenda, tem o nome do eminente ministro Vitor Nunes Leal, cujo currículo foi aqui descrito. E é uma homenagem, portanto, é curioso, uma homenagem que se faz a quem se foi para aqueles que hoje aqui estão. Mas é uma homenagem extraordinária. Eu me recordo, jovem advogado, colega de Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Taliba, já falecido, eu me lembro como ambos professores, Celso Antônio e Geraldo Taliba, tinham contatos permanentes com o ministro, professor, jurista, Vitor Nunes Leal, e traziam para o escritório as lições permanentes do nosso grande ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha decisões interessantíssimas, porque, embora pautados, como faz o professor Juarez, pela correta interpretação constitucional, mas quando interpretava a Constituição, voltava-se para as questões sociais. Eu me recordo de acórdãos do ministro Vitor Nunes Leal, que, embora interpretando adequadamente a Constituição, estava sempre voltado para a questão política institucional brasileira, para as questões sociais, de modo que é uma honra para nós, homenageados, que tenhamos recebido este colar que traz o nome deste grande jurista. Dizer também que é interessante, vez ou outra, eu já estive em muitos eventos dos tribunais de contas e era convidado porque sabiam todos da minha posição muito favorável à existência dos tribunais de contas, porque não foram poucas as vezes que se tentou dizer da eventual inutilidade dos tribunais de contas no nosso país, não só do município, mas também do Estado e mesmo da União. E é interessante que, como a Constituição é um sistema de normas, e só a interpretação sistêmica é que nos permite levar a bom termo qualquer exegese do texto constitucional, portanto, desprezando qualquer interpretação literal, que é a mais pedestre das interpretações, eu verifico que lá, quando eu deparo na Constituição atual, como deparava nas anteriores, o artigo 37, que trata ao tratar da administração pública, trata da questão da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, não é? A decorrência natural deste dispositivo constitucional é a necessidade indispensável da existência de um órgão que é não apenas técnico, mas é técnico-político. Político no sentido da polis, daquele que cuida das questões do Estado, daqueles que cuida da administração, e, no particular, da administração sob esse fundamento que Sua Excelência o presidente Thiers ressaltou, que é a questão da ética, a questão da moralidade, a questão da lisura absoluta, da exação absoluta do agente público e daqueles que administram a coisa pública e dos contratos públicos. Vejam que, ao longo do tempo, quem examina o panorama constitucional brasileiro, verifica que as funções do Tribunal de Contas foram sendo ampliadas ao longo das várias constituições brasileiras, o que era um reconhecimento permanente do político, portanto, daquele que estava na Assembleia Constituinte, nas várias Assembleias Constituintes, ou ainda que as constituições fossem não promulgadas, mas outorgadas, mas o reconhecimento da importância cada vez mais crescente das cortes de contas no nosso país. Então, eu quando vejo
esta figura do Tribunal de Contas, que ainda se diz lá é auxiliar do Poder Legislativo. Não há dúvida, o Poder Legislativo é o poder que, em última análise, acaba aprovando ou desaprovando contas públicas. Mas não fosse a atuação permanente, e diria autônoma, nesse particular, porque jamais houve interferência, né, senador Cabral, jamais houve interferência, governador Moreira Franco, do Poder Legislativo nas decisões do Tribunal de Contas, no caso do Tribunal de Contas da União. A nossa Comissão de Fiscalização e Controle, a nossa Comissão de Orçamento, jamais se insurgiu em relação às matérias relativas às decisões dos tribunais de contas e do Tribunal de Contas da União. Então, é uma coisa preciosa. Eu faço esse depoimento aqui para dizer que cada vez mais nós temos que estar muito atentos às nossas instituições. Nós devemos preservar e enaltecer as nossas instituições. Eu reconheço que de algum tempo para cá, de muito tempo para cá até, não é? As pessoas não lidam mais com conceitos, mas lidam com pontuações. Quem vai lidar com conceitos vai deparar logo com a separação de poderes. Parece uma coisa trivial, mas é fundamental. Ninguém até hoje conseguiu uma fórmula governativa que fosse mais eficaz, mais eficiente, mais exata, mais correta, mais competente do que a separação entre as funções de Estado. Então, muitas e muitas vezes se diz, bom, mas nós temos uma separação de poderes que, na verdade, faz a prevalência do Poder Executivo, e o nosso histórico constitucional, mesmo antes da primeira Constituição, é um histórico muito centralizador. Desde o Brasil colônia, capitanias gerais, governo geral, o próprio Império, que trouxe na Constituição, ao lado da separação de poderes, o chamado poder moderador, que, no dizer do constituinte do Império, era a chave do Império, né? Aí ele velava zelar pela harmonia e independência dos demais poderes. Quer dizer, era uma coisa, nós estávamos muito próximos da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Inglesa, que era enaltecedora dos direitos individuais, mas também muito próximos do absolutismo. Então é curioso, a Constituição Imperial fez uma amálgama dos direitos individuais, da preservação, da separação de poderes, com um sistema absolutista que era o chamado poder moderador, que nunca foi exercido na sua integralidade, por isso é que não criou traumas no nosso país. Mas a nossa vocação é uma vocação centralizadora, então as pessoas entendem que sempre é o poder executivo que tem mais poder. Não é? Nós temos vícios, eu vejo mesmo na imprensa, né? Nós temos vícios que desmerece a nossa federação. Eu vejo que muitas vezes as pessoas colocam a palavra União em maiúscula, estados e municípios em minúscula. Por quê? Porque é uma concepção política de que o estado e o município é menor que a União, e não é. Não são figuras iguais, são figuras parificadas, isônomas, iguais, não há distância, diferença entre elas, né? Eu estou dizendo isso, presidente Thiers, para verificar como é importante nós estarmos atentos às nossas instituições. E uma instituição que sempre prevaleceu, que jamais teve diminuídas as suas competências, ao contrário, foram acrescidas competências, é exatamente o Tribunal de Contas. Daí a sua relevância, a sua importância, porque, convenhamos, no Tribunal de Contas não estão presentes as paixões políticas, como Vossa Excelência salientou. As paixões políticas estão no Legislativo, e é natural que esteja no Legislativo, que é a representação, digamos assim, da face da sociedade brasileira. Então, é preciso um órgão que não tenha essas paixões de natureza política para encaminhar as questões referentes à moralidade, à publicidade, à impessoalidade, à lisura, à exação nas questões administrativas. Eu digo isto, primeiro para, se me permite, os demais homenageados, para também homenagear ao Tribunal de Contas. Só não tenho fisicamente aqui o colar de mérito. Se o tivesse, e se as minhas palavras pudessem, elas se adornariam por um colar de mérito ao Tribunal de Contas do país e o Tribunal de Contas do Estado, do município do Rio de Janeiro. Portanto, doutor Thiers, eu quero, assim, muito rapidamente, muito informalmente, agradecer muitíssimo, com a licença dos demais homenageados. E veja, eu creio que Vossas Excelências aqui no Tribunal de Contas universalizaram a medalha, né? Trouxeram um jurista do direito administrativo, conhecido e reconhecido em todo o país e fora do país, um eminente membro do Tribunal de Contas da Espanha, estava me dizendo ele agora que o Tribunal é nacional, com alguns tribunais também nas circunscrições
locais, portanto, universalizando a medalha, e no plano social também a universalizando, porque trouxeram para cá uma figura exponencial do esporte brasileiro, que levou o esporte brasileiro para o estrangeiro, que é o Dr. João Avelange. Portanto, e mais modestamente, trouxeram um ex-jurista, hoje modesto político, para receber esta extraordinária honraria. Por isso, assim, com a palavra um pouco emocionada, né, é que eu agradeço em nome de todos e, particularmente, em meu nome, esta extraordinária honraria que o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro me concede e concede aos demais homenageados. Muito obrigado.